Declarar criptomoedas no IRS em Portugal. O guia fiscal prático com o CryptoBooks. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Adriana e sou especialista em fiscalidade de criptoativos e preparei este webinar com um objetivo muito claro: desmistificar o bicho-papão que se tornou o IRS para quem investe em ativos digitais em Portugal. Desde 2023 que as regras mudaram drasticamente. O que antes era um vazio legal é agora um conjunto de obrigações que, se não forem bem geridas, podem resultar em coimas pesadas ou no pagamento de impostos desnecessários. Hoje, não vamos apenas falar de teoria, vamos pôr as mãos na massa com o guia prático. Como declarar criptomoedas no IRS. Para nos ajudar nesta missão, vou apresentar-vos e utilizar o CryptoBooks. Esta é a ferramenta que eu utilizo e recomendo para transformar centenas de transações espalhadas por várias exchanges e wallets num relatório fiscal limpo, rigoroso e, acima de tudo, aceite pela autoridade tributária. Se tem dúvidas sobre o que é isento, o que é tributar e como preencher os anexos do IRS sem erros, este é o sítio certo para desvendar tudo isto. Vamos a isto? Antes de mergulharmos nos números e nas regras fiscais, que eu sei que é o que vos traz aqui, permitam-me 2 pedidos rápidos que vos vão poupar muito tempo no futuro. Primeiro, inscrevam-se no canal e na nossa newsletter. Como sabem, a fiscalidade de cripto em Portugal é um terreno que se move depressa. As leis mudam, as interpretações da autoridade tributária evoluem e estar um passo atrás pode custar-vos dinheiro. Ao estarem inscritos, garantem que recebem estas atualizações em primeira mão, explicadas de forma simples. E, mais importante ainda, se querem acabar de vez com o stress de última hora, quando chega a época de IRS, o meu conselho é que criem já a vossa conta CryptoBooks. Não esperem pelo dia em que têm de entregar a declaração para tentar perceber onde está o histórico daquela corretora que já não utilizam. O CryptoBooks é literalmente o vosso livro de contabilidade digital cripto. É a ferramenta que vamos explorar hoje e que faz o trabalho pesado por nós. Conecta-se às vossas contas, organiza o histórico e transforma o caos absoluto em relatórios rigorosos e prontos a entregar. Podem fazer o vosso registro gratuito agora mesmo, através do botão que vem no ecrã ou no link da descrição. Ter a conta própria vai ajudar-vos a acompanhar muito melhor os nossos exemplos que vamos ver aqui, daqui a breves momentos. Já está? Então vamos ao que interessa. Para que ninguém se perca no meio de tantos termos técnicos e siglas fiscais, preparei um roteiro fiscal muito claro para a nossa sessão de hoje. Dividi este webinar em várias etapas fundamentais, mais precisamente 6. Primeiramente, o contexto. Vamos começar por rever o que mudou nas regras do IRS em Portugal, o que era isento e deixou de ser, o que é que a autoridade tributária, a AT, quer saber de nós à data de hoje. Em segundo lugar, o desafio. Vou explicar-vos por que razão calcular o imposto de cripto à mão ou num simples documento de Excel é um risco enorme. Vamos falar do temido método FIFO e da fragmentação de dados. Em terceiro plano, vamos ver a solução. Isto é, vou apresentar-vos o CryptoBooks. Vou mostrar-vos como esta plataforma resolve o problema da conformidade fiscal de forma automática e segura. Em quarto lugar, teremos aqui a minha parte preferida. Vou partilhar o meu ecrã e fazer uma demonstração prática. Vamos ver como se importa um histórico e como a magia ocorre. Por ponto 5, teremos o output, isto é, vamos ter os dados, vamos aprender a ler o relatório gerado e, crucialmente, como transportar estes números para o preenchimento real dos vossos modelos 3 de IRS. E por fim, teremos o nosso último passo. Eu vou dar-vos o empurrão que falta para regularizarem a vossa situação com uma oferta especial e um desconto exclusivo para quem acompanhou até ao fim este vídeo. Por isso fiquem desse lado, porque o que vamos ver a seguir vai poupar-vos muitas horas de trabalho e possivelmente muitos euros em impostos mal calculados. Entramos agora no capítulo 1, onde vamos desbravar o labirinto fiscal que se tornou um investimento em criptoativos em Portugal. Eu sei que muitos de vocês começaram a investir quando Portugal era o Velho Oeste, onde não havia regras claras e tudo parecia isento. Mas essa era acabou. Desde 2023 e com as atualizações que temos visto até hoje, o Estado português passou a olhar para as suas criptomoedas de forma similar à que olha para outros investimentos. Ou seja, como algo que tem de ser reportado. Neste capítulo, não quero apenas maçar-vos com decretos de lei, quero que percebam exatamente o que mudou, quais são as novas regras do jogo e, acima de tudo, qual é o grande desafio técnico que impede a maioria dos investidores de dormir descansada na altura de entregar o seu IRS. Vamos organizar o caos e entender de uma vez por todas o que é que a autoridade tributária espera ver na vossa declaração.
Entramos agora no primeiro grande bloco deste webinar. Durante anos, Portugal foi o Eldorado das criptomoedas na Europa. Como não havia uma lei específica, vivíamos em um vazio legal onde, por omissão, não se pagava imposto. Mas como todos sabemos, o que é bom não dura para sempre. A partir de 1 de janeiro de 2023, as regras do jogo mudaram radicalmente. O Orçamento de Estado vai dizer-nos que os criptoativos já não são invisíveis para a autoridade tributária. E porquê é que isto é importante para si? Porque já não estamos no campo da interpretação ou do eu ouvi dizer no Reddit. Agora existem regras escritas, claras e objetivas. Pode parecer assustador, mas pensem nisto como uma evolução necessária. Esta regulamentação traz segurança jurídica que faltava. Agora, quando declara, sabe exatamente onde pisa. Já não corre o risco da autoridade tributária bater-lhe à porta daqui a 4 anos com uma interpretação criativa da lei. O meu papel hoje é assegurar que use estas regras a seu favor e não contra si. Vamos então olhar para o pilar central desta nova lei, o fator tempo. A lei portuguesa é muito clara. O Estado recompensa o investidor de longo prazo, o chamado holder, e tributa o investidor de curto prazo. Se detém um ativo por 365 dias ou mais, parabéns! A sua mais-valia é isenta. Se comprou uma Bitcoin há 2 anos e a vende hoje por moeda fiduciária, isto é, euros, o lucro é inteiramente seu. No entanto, se o seu perfil for de maior rotatividade e vender o ativo com menos de 1 ano de posse, a autoridade tributária irá aplicar uma taxa autónoma de 28% sobre o lucro. Agora, muita atenção aqui, porque é nestes detalhes que se cometem os erros mais caros. Existem 2 armadilhas que eu quero que evitem a todo o custo. A primeira armadilha é a omissão por isenção. Muitos investidores pensam, se é isento, porque detive o ativo por mais de 1 ano, não preciso de declarar, não preciso dizer nada às finanças. Errado. A isenção existe, mas a obrigação declarativa também. Tem de reportar essa venda no anexo Q1 e se não o fizer, e amanhã o banco lhe perguntar a origem desses fundos, ou a autoridade tributária notar um aumento de património não justificado, terá um problema sério por resolver. A segunda armadilha são as permutas. Em Portugal, trocar Bitcoin por Ethereum, por exemplo, não gera imposto no momento da troca. É o que chamamos de neutralidade fiscal. Mas, e este mas é gigantesco, essa troca não limpa o seu histórico de transações. O CryptoBooks é fundamental aqui, porque ele precisa de saber que o Ethereum que você tem hoje veio daquela Bitcoin que comprou ontem, para que o contador dos 365 dias continue a contar de forma correta. Parece simples, tudo isto na teoria, digamos, mas quando misturamos centenas de trocas, o cálculo torna-se um verdadeiro labirinto. E é exatamente por isso que precisamos de automatizar todo este processo. E aqui chegamos ao verdadeiro desafio. É este o ponto que me faz receber dezenas de mensagens e e-mails todas as semanas com a mesma pergunta angustiante. Adriana, como é que eu calculo isto na prática sem me enganar? A lei portuguesa não nos deixa escolher. Ela exige que utilizemos o método FIFO, First In, First Out. Ou seja, o primeiro ativo a entrar na vossa carteira tem de ser, obrigatoriamente, o primeiro a ser considerado na venda. Vamos a um exemplo real. Imaginem que compraram 0.1 BTC em janeiro, quando o preço estava em baixo. Depois compraram mais 0.1 em março e outros 0.1 em junho, já com o preço mais alto. Se hoje decidirem vender apenas 0.1 de BTC para as finanças, vocês não estão a vender a unidade que adquiriram em junho. Estão a vender aquela que foi adquirida primeiramente, isto é, em janeiro, quando o preço estava mais baixo. Agora, multipliquem esta lógica por 50, 100 ou 1000 transações realizadas durante um ano. E não se esqueçam, muitos de vocês não têm apenas uma corretora. Têm fundos na Binance, saltam para a Kraken, fazem um swap na MetaMask e guardam o lucro na Ledger. Tentar fazer tudo isto à mão ou num Excel caseiro não é apenas uma perda de tempo herculeana. É um convite ao desastre fiscal. Um pequeno erro numa fórmula ou esquecerem-se de uma taxa de transação que bate ao lucro pode ter 2 resultados terríveis. Em primeiro, ou pagam imposto a mais, sem necessidade, perdendo dinheiro que por direito é vosso, ou declaram imposto a menos e aí ficam imediatamente
no radar da autoridade tributária por erro ou omissão. Em 2026, com a troca automática de informações entre corretoras e Estados, o "eu não sabia calcular" já não serve de desculpa. É precisamente para retirar este peso dos vossos ombros e para garantir que não pagam nem mais um cêntimo do que devem e que possam, no final do dia, dormir descansados, que o CryptoBooks foi criado. Ele faz em segundos o rastreio que levaria semanas a realizar manualmente. Depois de vermos o labirinto que é a fiscalidade cripto, chegamos à parte que vos vai devolver o sono, a solução. O CryptoBooks nasceu de uma necessidade real. Percebemos que os investidores em Portugal estavam a ser atropelados por uma lei complexa sem terem ferramentas locais que os ajudassem. Neste capítulo, vou mostrar-vos o que é esta plataforma, para que serve e como ela se torna o braço direito ou o vosso contabilista especializado na hora de prestar contas ao Estado. Mas afinal, o que é o CryptoBooks? De forma muito direta, é um agregador fiscal inteligente desenhado especificamente para a realidade portuguesa. Ele serve para centralizar toda a vossa vida financeira no mundo Web3 num único painel de controle. Muitos de vocês têm fundos espalhados. Um pouco na Binance, uns tokens na MetaMask, para o mundo DeFi, talvez uma conta antiga na Coinbase e, claro, o grosso do investimento numa Ledger ou Trezor. O CryptoBooks serve para unir estes pontos. Ele lê o vosso histórico. E aqui está o maior segredo. Ele consegue distinguir a natureza de cada movimento efetuado. Sabem aquele momento em que enviaram a Ethereum da vossa corretora para a Ledger e o vosso Excel conta isso como uma venda? No CryptoBooks isso não acontece. A plataforma identifica que é uma transferência interna. Ela percebe que o dinheiro continua a ser vosso, evitando que o contador dos 365 dias faça reset de forma indevida e serve para garantir que o rastro do vosso dinheiro está completamente documentado. Se a autoridade tributária amanhã vos questionar de onde veio este lucro, o CryptoBooks responde por vocês com provas documentais irrefutáveis. E quais são as vantagens reais de usar esta solução em vez de termos contabilistas que trabalhem para nós? A primeira é a precisão absoluta. O CryptoBooks não faz estimativas. Ele calcula as mais-valias e menos-valias ao cêntimo, cruzando as datas de compra com as taxas de câmbio e históricos oficiais. E o melhor, ele faz a triagem automática entre o curto prazo, tributado a 28%, e o longo prazo, que é isento. Imaginem o que é pouparem milhares de euros em impostos só porque a plataforma identificou corretamente que detinham aquele ativo há 365 dias. A segunda vantagem é a automação. Esqueça o preenchimento manual de linhas através da ligação via API ou da importação de fecheiro CSV. O software processa anos de transações em poucos segundos. O erro humano desaparece da equação. Mas o que realmente faz os olhos dos meus clientes brilharem é o output final. No final de todo o processo, o CryptoBooks prepara um relatório fiscal detalhado e específico para o IRS de Portugal. Não é apenas uma tabela confusa, é um roteiro passo a passo que vos diz exatamente: vá ao anexo G49 e nesta linha coloque este valor. É o fim das dúvidas sobre se o valor deve ir para o campo A, B, C ou D. É passar do pânico à submissão de declaração em poucos cliques, com a certeza de que tudo se encontra em conformidade. Eis como o CryptoBooks funciona na prática para os residentes fiscais em Portugal. O primeiro passo é muito simples: crie a sua conta. Não é necessário um cartão de crédito estar registado aqui. O registro é rápido e dá-lhe acesso imediato à plataforma, mesmo com uma conta gratuita. O segundo passo: ligue as suas carteiras e exchanges. Ligue as suas contas via API, por exemplo, a Kraken ou a Coinbase, ou adicione endereços públicos de carteiras wallets como Ethereum ou Bitcoin. Também podem incluir plataformas DeFi ou conectar as suas plataformas via fecheiro CSV. O CryptoBooks recolhe todos os dados das suas transações, bem como os seus saldos atuais. O terceiro passo: reveja os alertas após a importação. Ou seja, assim que os seus dados são importados, o CryptoBooks realiza uma análise contabilística completa. Verifica se todos os movimentos fazem sentido, incluindo o cruzamento de depósitos e levantamentos, o reconhecimento correto de transferências internas, isto é, entre as suas wallets, e a garantia de que cada transação tem um preço corretamente atribuído. Se algo estiver em falta ou for inconsistente, isto é, se existirem divergências, por exemplo, um saldo que não coincide ou um token sem avaliação, o CryptoBooks sinaliza. Estes alertas não são erros. Novamente, são divergências e são salvaguardas para
para evitar que os relatórios fiscais sejam gerados com dados incompletos ou enganadores. Cada aviso sinaliza algo que requer a sua atenção antes de prosseguir. O quarto passo consiste em resolver estas divergências que eu mencionei. Pode resolver os problemas manualmente, linha, ou confiar na inteligência artificial do CryptoBooks, a qual irá resolver tudo por si. Cada alteração que é efetuada é registada no registro histórico do nosso CryptoBooks, que em inglês se diz Historical Log, para que possa acompanhar o que foi modificado, quando e por quem, seja por si, manualmente, ou pela nossa inteligência artificial. Isto assegura transparência e prontidão para auditorias e para fins fiscais em Portugal. O quinto passo consiste em verificar o dashboard e preparar os relatórios fiscais. Assim que todos os dados estiverem reconciliados, o dashboard atualiza-se automaticamente e verá coisas como o desempenho de mercado, isto é, como a sua carteira se comportou enquanto investimento, ou o desempenho fiscal, ou seja, o que é tributável ao abrigo da lei portuguesa. A partir daqui, está pronto para preparar os seus relatórios fiscais, totalmente alinhados com o regime fiscal de Portugal. Basta só descarregá-los e irá obter ainda relatórios como o relatório de mais-valias, de rendimentos de cripto, outras transações declaráveis e ainda, por exemplo, despesas e encargos. Eu saliento que para este último passo, para proceder ao descarregamento dos seus relatórios, é necessário possuir uma conta ativa CryptoBooks, ou seja, não só a conta, mas também o plano subscrito, daí uma conta ativa. Contudo, todos os outros passos que mencionei, o passo 1, 2, 3 e 4, são independentemente da existência de uma subscrição CryptoBooks. Ok, e agora vamos analisar o nosso CryptoBooks na prática. Nesta demonstração ao vivo, vamos percorrer exatamente como o CryptoBooks funciona para residentes fiscais portugueses, mostrando cada situação passo a passo, desde a configuração até à preparação do relatório. O objetivo é tornar a contabilidade de cripto transparente, simples e totalmente conforme com o IRS. O primeiro passo consiste na conexão, isto é, conectar as vossas wallets e exchanges. Eu vou-vos mostrar-vos como conectar todas as fontes de cripto num único lugar. Carregam aqui, adicionar conexão. E vocês podem ver que podem ligar exchanges como Kraken, Coinbase ou até mesmo Binance, ou adicionar endereços de carteiras públicas para Ethereum, Bitcoin e outras blockchains. Também temos plataformas DeFi, pools de liquidez e contas de staking. Também podem ser incluídas, dando uma visão completa da sua atividade cripto. Vamos ver aqui como conectar diferentes coisas. Portanto, vocês têm assim o menu, onde podem pesquisar as vossas fontes. Podem também fazer o seguinte, vir aqui e colocar apenas Solana, por exemplo, e pesquisam pelo nome. Ou, simplesmente, se quiserem procurar uma exchange e limitar a pesquisa exchange, carregam em exchange. O wallet, a mesma coisa. Vamos aqui ver como funciona cada ponto. Por exemplo, em Ethereum, carregamos em Ethereum, damos um nome à conexão, vamos pôr demonstração, e posteriormente inserimos o endereço público. Para ajudar como conectar através deste endereço público, temos sempre guias disponíveis que, carregando naquele quadradinho que eu mostrei, vamos diretamente para um link que nos diz como estabelecer uma ligação no wallet Ethereum ao CryptoBooks. E aqui temos passo a passo como proceder a tal. Voltando ao nosso CryptoBooks e fechando aqui o nosso guia. Uma vez que tenhamos estes endereços ligados ao CryptoBooks, o que é que vai ocorrer? Vai haver uma importação automática de todo o nosso histórico. Então temos aqui todos os endereços que eu tenho conectados e vindo aqui a transações. Eu tenho todas as transações que foram importadas, todo o meu histórico foi importado. O CryptoBooks permite importar centenas de transações para que não tenham que estar a fazer todo este trabalho manualmente. Tudo isto é reunido de forma segura e permite uma reconciliação e um reporte forte. Aqui, na página das transações, não só podem ver todas as vossas transações, como podemos ir um pouco mais além. E o que é que eu quero dizer com podemos ir um pouco mais além? Podemos carregar em cada uma das nossas transações e conseguimos ver a entrada, ou seja, quanto é que entrou. Conseguimos ter acesso à hash aqui
E podemos carregar e ver no Block Explorer e carregando conseguimos ir para o Ethereum Scan e ver toda a informação da nossa transação. Temos ainda outros dados, temos a data e hora de aquisição, a categoria que eu falei há pouco, o tipo de conexão, o ID do CryptoBooks e o preço de compra e a mais-valia. A mais-valia não é calculada porque foi uma transação de entrada, só quando a venda é que iremos calcular a mais-valia. Vamos procurar aqui uma situação em que eu consiga demonstrar-vos a mais-valia. Saída. Vamos pôr. Assim será mais fácil. Temos aqui novamente uma transação de saída, mas esta foi saída não para euros, foi saída da nossa carteira e por isso não houve mais-valia. Vamos procurar novamente uma transação com saída para euros. Tirar tudo aqui, token, e digitamos euro. Vamos ver. Temos aqui transações que foram de entrada com euros adquirir Ethereum ou saída com Ethereum adquirir euros. Mas vocês dizem, Adriana, nós estamos a calcular a mais-valia. Porquê? Porque a minha conta apresenta erros, as divergências que eu vos falei há pouco. Ou seja, assim que a importação está completa, o CryptoBooks vai realizar uma informação, uma revisão contabilística e minuciosa em toda a vossa carteira e procura elementos como preços em falta, isto é, ou dados de tokens para cada transação que tenha o valor de mercado adequado para o cálculo preciso do ganho, transferências que não coincidem entre as vossas wallets ou exchanges, evitando dupla contagem de movimentos não reportados, tokens que possam ser spam, duplicados ou não reconhecidos, mantendo os vossos relatórios limpos e conformes. Estes alertas, como podem ver aqui em alertas, carregamos ali, não significam que haja um problema com o software. Em vez disso, funcionam como salvaguardas para garantir que os vossos dados estão completos e corretos antes de gerar relatórios para o próprio IRS. Ou seja, temos aqui um alerta que nos diz Ethereum erros, ou seja, existem erros na nossa conta de Ethereum. Nos dados da conexão, clique no botão para corrigir. Outra opção que nós temos sempre, se virem aqui no canto, diz corrigir com inteligência artificial desativado. Eu vou ativar esta opção, ou seja, eu quero que todos os meus erros sejam corrigidos com a inteligência artificial. Portanto, eu vou alterar o meu método de resolução, mudar o método de resolução. O que é que diz aqui? Temos duas opções, o manual, que era o que estava agora em vigor, e CryptoBooks AI. Isto é, nós vamos deixar que a inteligência artificial trate de verificar as minhas transações, associar transferências internas e resolver os meus erros de forma automática, com lógica prudente. O que é isto? Lógica prudente. É, por exemplo, quando não temos um valor de aquisição de um determinado ativo, podemos fazer um valor aproximado, mas a nossa lógica prudente é aplicar zero. Vamos pagar um pouco mais se não temos o ativo por 365 dias, é verdade, mas não há qualquer risco de sermos chamados à razão pela autoridade tributária, portanto nunca chamamos a atenção por pagar mais. Aqui, nestas situações com o CryptoBooks AI, a vossa contabilidade será mais rápida e fácil. Portanto, eu vou clicar em CryptoBooks AI, confirmar e prosseguir. E alterei o método de resolução, assim quaisquer erros futuros, a inteligência artificial irá resolver toda esta situação. Não terei um problema aqui. E como podem ver, eu tinha um erro, como eu mostrei na minha conta de Ethereum, e agora este está a ser resolvido com a inteligência artificial. Este problema consiste primeiramente em quê? Saldos negativos, pelo que é o primeiro ponto que a inteligência artificial vai resolver o meu problema. Mas pode ter outros tipos de situações. Ou seja, por exemplo, podemos ter uma situação em que a inteligência artificial vem fazer o quê? Preencher preços históricos em falta para tokens que não tinham valor de mercado registrado no momento de transação, o que garante que os seus ganhos e perdas são calculados com precisão. O que é que a inteligência artificial pode fazer mais? Cruzar transferências internas entre várias carteiras e exchanges para que não reporte inicialmente a mesma transação duas vezes nem omita uma transferência. Remover tokens irrelevantes como spam
dos cálculos, mantendo a sua base tributável limpa e em conformidade. E a melhor parte, cada correção feita pela inteligência artificial é registada no histórico. Portanto, temos agora, já acabou de operar, não temos mais alertas, como vimos, há bocado havia um, agora não há, mas vamos ver aqui o registro desta operação efetuada pela inteligência artificial. Podemos carregar tanto aqui, no centro, onde diz ir para o histórico de atividade, ou aqui em cima, onde diz histórico de atividade. Eu vou carregar aqui no meio, ir para o histórico de atividade. E aqui temos o que foi efetuado pela nossa inteligência artificial há uns minutos atrás. A transação da correção foi adicionada à ligação entre Ethereum, designado por Ethereum. Isto significa que tem um registro completo do que foi alterado, quando foi alterado e porquê, o que garante transparência total para que possa gerar relatórios com confiança, sabendo que tudo está pronto para uma auditoria. Agora, vamos explorar um pouco o nosso dashboard. Após a reconciliação, o dashboard atualiza-se automaticamente, dando-lhe uma imagem completa da sua carteira. Como podem ver, ele está aqui a carregar e acabou de atualizar. Primeiramente, temos informações. Temos o desempenho de mercado. Este mostra como a sua carteira cresceu ao longo do tempo, o que é muito importante, incluindo variações de preço, ganhos realizados e ganhos não realizados. Pode ver num relance quais os investimentos que estão a ter um bom desempenho e quais podem necessitar de atenção. Depois, temos ainda outro tipo de desempenho que também é muito relevante no nosso dashboard, que é o desempenho fiscal, que se foca na parte da sua carteira que é tributável ao abrigo da lei portuguesa. Esta visualização separa mais-valias, rendimentos de cripto e qualquer rendimento de fonte estrangeira para que saiba sempre o que deve ser reportado. Como podemos ver aqui, temos aqui uma segregação das suas mais-valias, como estas operaram, a performance de trading e na visão geral, como eu falava, temos os tokens, como se distribui o seu portfólio por completo. Além disso, temos aqui a secção de análise, onde temos uma distribuição de tokens, como todas as suas carteiras e exchanges são distribuídas, portfólio, as funções económicas mencionadas, blockchains versus exchange, onde é que temos os nossos rendimentos. O dashboard não são apenas números, é uma função e uma visão interativa em tempo real dos seus investimentos, como das suas obrigações fiscais, dando clareza a preparar toda a sua fiscalidade de cripto em Portugal. Por fim, temos ainda os nossos relatórios. Este é o separador relatórios. Temos aqui vários relatórios que eu já descarreguei, mas vamos pedir um novo relatório para nós podermos aqui descarregar um relatório juntos. Vimos aqui este separador. Carregamos em IRS. Eu agora quero descarregar o IRS. O de 2025, eu deixo aqui um comentário, não está disponível. Estará disponível durante este mês, mas não está, porque aguardamos pelo modelo fixo e final da autoridade tributária para a declaração deste ano. Novamente, erros que aparecem, que o CryptoBooks AI vem automatizar, operar e corrigir. Por favor, não se assustem sempre por esta situação, pode haver erros. Carrego em 2024 e repito. E vou pedir este relatório. Eu compreendo. O que é que isto diz? Isto é muito importante para alguns dos nossos utilizadores. Basicamente, existe uma coisa que se chama direito à livre resolução, que existe em Portugal. Ou seja, é a nossa hipótese e possibilidade de, como vamos, por exemplo, a uma loja, devolver um produto. Aqui, no CryptoBooks, nós temos direito à livre resolução a partir do momento que adquirimos até ao fim do período. Contudo, esse direito é cedido, é perdido, a partir do momento que carregamos o relatório pela primeira vez. Daí temos que assinar a dizer que compreendo. Vamos agora descarregar este relatório. Este está a ser processado. Está aqui IRS em progresso. Vamos também
descarregar aqui outro relatório, ou seja, desta vez não relevante para o preenchimento, mas para um momento posterior. Temos aqui vários: estoque, transações, rendimentos, nota explicativa, mais-valias, imposto selo, despesas e encargos. Vamos descarregar um relatório de mais-valias. E aqui podemos descarregar já para 2025. Aqui está ainda a descarregar o nosso relatório de IRS. Normalmente estes relatórios demoram sempre um pouco a descarregar porque são relatórios mais extensos, mais pesados e por isso demoram um pouco mais comparadamente aos outros. Contrariamente ao relatório dos mais-valias, que tende a ser mais rápido. Porquê? Porque são relatórios menores. São relatórios com bastante detalhe, mas que na realidade têm um peso diferenciado. Porquê? Porque não têm toda a informação necessária para a declaração do nosso querido IRS. Como eu disse, já está descarregado, portanto vamos aqui fazer o download. Abrir. Temos aqui o relatório de mais-valias. Portanto, temos mais-valias neste período à data de hoje, contando com 2025, de 490 euros. Temos o valor de aquisição e o valor de venda. E temos aqui uma explicação sobre este relatório, ou seja, o que é o relatório de mais-valias. E aqui o cálculo das nossas mais-valias e todas as mais-valias existentes, as quais se encontram sinalizadas à cor verde. Posteriormente, vamos ver aqui, já está descarregado o nosso relatório do IRS para 2024. Portanto, acabamos de descarregar, vamos aqui abri-lo. Relatório para a declaração de IRS. Temos aqui várias informações e temos aqui o anexo B, uma pequena informação sobre o anexo B, como aceder ao anexo B, todos os passos devidamente mencionados e destacados sobre este anexo. E posteriormente temos o quê? A informação dos meus rendimentos que vou preencher no campo 422, rendimentos provenientes da mineração de criptoativos. Tenho aqui uma transação. Posteriormente tenho o quê? O anexo G, mais-valias e outros rendimentos patrimoniais, uma breve introdução, como aceder a este. Continuamos para baixo e vamos ter o que? Os rendimentos a inserir no quadro 18A e B, como preenchê-lo. Linha a linha, nós temos uma declaração que é muito específica, então temos um relato de como preencher linha a linha e posteriormente o que inserir em cada linha em si. Tudo organizado de forma detalhada. É assim que os nossos relatórios funcionam e que o nosso CryptoBooks funciona. Espero que esta explicação tenha sido precisa, clara e muito importante para todos vós e que vos consiga ajudar. Voltemos agora para a nossa apresentação. O preenchimento do IRS do relatório ao portal das finanças. Chegámos ao momento da verdade. Já percebemos a lei, já vimos como a tecnologia do CryptoBooks organiza o caos. Mas agora a pergunta é, como é que eu passo isto para a minha declaração de IRS? Neste capítulo vou mostrar-vos como o CryptoBooks faz a ponta direta com a autoridade tributária. O objetivo é que no final destes minutos vocês saibam exatamente quais os anexos que devem abrir e onde devem escrever cada valor. O CryptoBooks entrega-vos dois tipos de documentos fundamentais. O primeiro é o que eu costumo chamar de mapa do tesouro. É um guia visual que reflete exatamente a estrutura dos vossos anexos da modelo 3 do IRS. No vosso relatório terão a divisão exata por anexos e quadros a preencher. Não necessitam de adivinhar onde colocar os valores. O relatório indica-vos, por exemplo, o anexo G para as vendas de curto prazo e o valor específico para o quadro novo. Depois, apresenta-vos a secção do anexo G1 e isto é vital, é onde estão listadas as vendas isentas, aquelas que tiveram por mais de 365 dias. É este o anexo que garante que a vossa isenção é reportada corretamente à autoridade tributária. Se forem traders profissionais, o relatório organiza também a informação para o anexo B, caso
as vossas contas sejam portuguesas. Adicionalmente, e referentemente a toda esta informação, seja profissionais com mais-valias, quando sejam contas estrangeiras, o CryptoBooks prepara-vos ainda o anexo J. Não há lugar a suposições. É um processo direto de consulta e preenchimento, com a certeza que cada campo está no lugar correto. E, se trabalharem como um contabilista, podem simplesmente entregar-lhe o fecheiro CSV gerado. Ele vai agradecer-vos imenso por lhe entregar o trabalho já digerido e pouparem horas de triagem manual, o que no final do dia também será um benefício para vocês, que pouparão dinheiro dos seus serviços. Mas vamos dar um passo em frente. O IRS é entregue uma vez por ano, mas a vossa responsabilidade fiscal não termina no momento em que clicam submeter. Imaginem que daqui a 2 ou 3 anos a autoridade tributária decide validar os vossos números e pergunta: digam lá, Sr. João, Sra. Rita, Sra. Ana, como é que chegou exatamente a este valor de lucro? Não consigo compreender. É aqui que o PEC de relatório fiscal completo se torna o vosso melhor amigo. Eu costumo dizer que este documento é o vosso escudo. Ele não contém apenas resumos. Ele contém a prova de cada movimento. Inclui o rastreio detalhado de cada transação, usando a regra FIFO, First In, First Out, provando exatamente quando cada ativo foi comprado e vendido. Mais do que isso, o relatório inclui o registro de todas as taxas de rede e de transação que pagaram. E porquê que isto é tão importante? Porque o CryptoBooks abate automaticamente estas taxas ao vosso lucro, garantindo que pagam o imposto mínimo legal, sem tributar dinheiro que, na verdade, foi gasto em taxas, isto é, despesas, encargos, comissões. Ter este PEC guardado, seja em forma digital ou impresso, isto é, todos estes relatórios que nós conseguimos e que permitimos e que fornecemos aos nossos clientes, significa que têm uma auditoria pronta a utilizar. Se houver uma inspeção ou se o banco bloquear uma simples transferência e pedir provas de origem lícita do vosso dinheiro, vocês não vão entregar um Excel confuso, cheio de fórmulas que ninguém entende e que até poderá estar errado, por muito que vocês tenham esforçado e pela quantidade de horas que tenham sido perdidas. Certos erros podem sempre ocorrer. Vocês vão entregar o que é um relatório profissional, transparente e, acima de tudo, consistente. É esta a diferença entre estar apenas inscrito e estar verdadeiramente protegido. É a diferença entre o pânico de uma inspeção e a tranquilidade de quem sabe que tem as contas completamente corretas. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje e espero que nesta altura aquele bicho-papão do IRS sobre criptoativos pareça agora muito mais pequenino e controlável. Vimos que a lei mudou, que o desafio do FIFO é real e perigoso, mas também vimos que já existe uma solução desenhada especificamente para nós, investidores em Portugal. O meu objetivo, como contabilista e especialista, é que nenhum de vocês perca dinheiro em coimas ou pague impostos a mais por um mero erro de cálculo. A conformidade fiscal não tem de ser um pesadelo. Pode ser apenas um processo de poucos cliques, fácil, rápido, simples e sem sombra de dúvida, sem qualquer erro. Como prometi no início, tenho uma especial oferta para quem me acompanhou até aqui durante todo este webinar. Eu sei que o primeiro passo é sempre o mais difícil de tomar. Por isso, em parceria com o CryptoBooks, conseguimos um desconto exclusivo para a vossa subscrição. Ao utilizarem o código que vem no ecrã, YT-30 desconto, tudo em caps lock, isto é, letras maiúsculas, terão acesso a todas as funcionalidades que vimos hoje. A inteligência artificial para reconciliar trocas, o motor de cálculo FIFO e, claro, os relatórios prontos para o vosso modelo 3 da declaração de IRS. Todos estes anexos, anexo G, G1, J, P e ainda os relatórios adicionais que falámos anteriormente, como mais-valias, despesas, encargos e comissões, rendimento, entre outros. Não esperem por abril ou maio, quando a autoridade tributária vai estar a analisar todos os dados e o vosso portal das finanças fica verdadeiramente lento e todo este stress aumenta. Criem a vossa conta agora, importem o vosso histórico e vejam em tempo real como se encontra a vossa situação fiscal. Este é o vosso próximo passo para investirem com liberdade e dormirem com total tranquilidade e segurança fiscal. Obrigada e até à próxima!